Bom dia, galera. Então, fazendo aqui uma breve reconstituição da época que estávamos online, né? Então, vocês sabem que eu estou afastada por um tempo, o Otávio está doente, né? Ele está com pneumonia, está internado e eu estou aqui com ele. Eu vou explicar para vocês algumas partes que ainda estavam faltando do reino das plantas, porque a nossa prova está chegando, né? Então, nós vamos continuar mesmo assim. Peço que vocês tenham um mínimo de respeito com a professora. E ela está autorizada para tirar de sala e mandar para a secretaria, tá? Quem for atrapalhar. Vocês sabem mais do que ninguém, porque vocês estão comigo desde o sexto ano, que eu não aturo falta de educação. Então, ela está autorizada a tirar quem for que seja a atrapalhar a aula. Já não é fácil uma aula assim, o que dirá com alguém atrapalhando, tá bom? Olhou torto, ela já vai tirar. Então, nós estávamos vendo até então o reino das plantas. Vimos que as características gerais delas são que elas são autótrofas, ou seja, elas fazem, né, elas produzem o próprio alimento, né, e nesse de produzir o próprio alimento, utilizando ali a luz do sol, elas fazem o que chamamos de fotossíntese. Vimos que a maioria delas, né, possui esse pigmento esverdeado aqui chamado de clorofila, né? Deixa eu passar aqui, peraí. Eles têm grupos, desde os mais simples, que são esses aqui, né, que são os musgos, até os mais complexos, que são esses com flores e frutos. Vimos que tem uma parede resistente, o do amido. Vimos também que a fotossíntese ela é importante porque a planta acaba fazendo um ciclo conosco, porque ela absorve o dióxido de carbono e libera o gás oxigênio esse que a gente absorve e libera o dióxido de carbono que ela então absorve. E não só as plantas, como também algumas bactérias que têm, são poucas, né? São as cianobactérias, lembra que eu falei delas? Que elas são fotossintetizantes, ou seja, elas fazem a fotossíntese dentro do oceano. E as algas também que possuem esse tipo de elemento, tá? E elas utilizam a luz do sol para a produção da fotossíntese. Então, não transformam luz em alimento, e sim utilizam a luz para produzir alimento, como eu já havia falado. Essa parte aqui é mais uma revisão mesmo, tá? E as células e os tecidos das plantas, vimos que ela tem um vacúolo, que ela serve como uma caixa d'água, né? Ela é um armazenamento natural da planta, ela guarda a água aí para dias difíceis. Tem essa parte aqui, olha, onde o laser está mostrando, que é o cloroplasto, né? Tem a parede celular, que é bem rígida, né? E, enfim, a célula, ela possui vacúolos e plastídeos, esses plastídeos podendo ser clorofila ou cromofila. Além da parede celular, que é uma parede que está ligada à membrana, né? Ela é uma parede mais rígida, tem os vacúolos, que são substâncias como água e sais minerais, e os plastídeos. Lembrando aqui, ó, todo esse pigmento vermelhinho aqui, peraí, desculpa, saiu. Esse pigmento vermelhinho aqui são os cromoplastos. Lembra? Cloroplasto é esse verdinho aqui, ó. Cloroplasto, que tem clorofila. Cromoplasto, que são os plastos coloridos. Cromo vem de cores. E os leucoplastos, que são os plastos incolores. Vimos também que as plantas possuem diferentes tipos de revestimento, né? Tem os tecidos de crescimento, que é o tecido que faz com que a planta cresça, de revestimento, olha, que é esse que reveste a planta, de condução, lembra? Xilema e floema são os que conduzem
a seiva, o alimento, né, para toda a planta. E o de sustentação, como as raízes, né, que sustentam, que mantêm as plantas, as árvores no seu devido lugar. A nutrição, nós vimos que então ela absorve a água e os sais minerais do substrato. Olha aqui essa seta, tá? Desculpa. Aqui embaixo está escrito água, tá vendo? Opa, peraí, água. Aí, olha, ele tá vindo aqui nas folhas, então, ela vai liberar o oxigênio, absorver o dióxido de carbono, olha, absorvendo energia para produzir, né, as substâncias dela, substâncias orgânicas, e fazendo assim o processo de nutrição, que é o processo da fotossíntese. Vimos que a absorção acontece pelas raízes, elas possuem pelos absorventes, olha aqui, ó, a zona pilosa, que é a zona onde tem as raízes mais fininhas, que assim como as arteríolas e as vênulas atingem locais de difícil acesso, a zona pilífera ou pilosa, ela também atinge as áreas de difícil acesso. Alguns livros também chamam de pelo radicular. Inclusive aqui, ó, pelo radicular, olha. O pelo radicular é a zona pilosa, tá vendo? Ele vai afinando e conseguindo adentrar o solo, assim ele consegue melhor a absorção de água e sais minerais. Vimos a produção da seiva, né, que ele possui 2 vasos, xilema e floema, que ele pode tanto absorver por osmose, osmose é a planta que é pequena, lembra? Como por vasos condutores, que é o xilema. E ele tem, olha aqui, ó, os estômatos. Lembrando que os estômatos são pequenos poros que tem nas células das plantas. Olha só, entre as células das plantas, desculpa. Olha aqui, ó, uma célula, outra célula, um estômato. Aí, ó, uma célula, um estômato, outro estômato. Tá vendo? Nem toda carreira tem estômato, mas existem estômatos presentes. E que quando a planta está bem cheia d'água, esses estômatos então se fecham. Quando ela precisa absorver água, esses estômatos se abrem. Lembrando, né, os vasos condutores, xilema e floema, né? O xilema ele só transporta de um sentido, de baixo para cima. Ele pega a água e sais minerais. Então, se ele transporta de baixo para cima, olha aqui a seta, ó, de baixo para cima, então ele está saindo do sistema de raízes. Floema, repare que floema tanto vai de baixo para cima como de cima para baixo. Ele transporta água e alimento. O alimento esse, olha, que é produzido através da luz, nas folhas. Então, esse alimento, que é a glicose, tá? Ele pode descer, porque até mesmo as células das raízes precisam se alimentar. Glicose é essa que, quando formam frutos, o açúcar passa a ser chamado de frutose. Então, a fotossíntese é isso que nós vimos. Nós vimos também que dentro de uma folha existe um mundo. Lembra que eu falei com vocês? Tudo que acontece aqui dentro, tudo que nós estamos falando de fotossíntese, está tudo aqui dentro das folhas, que são as células, né? E, enfim, deixa eu passar aqui para não ficar perdendo muito tempo. Vimos então também que ela faz a respiração. Vamos lembrar essa parte aqui. Aqui está a mitocôndria, aqui está a fotossíntese. Lembrando que as mitocôndrias de qualquer tipo de célula é responsável pela respiração celular, pela queima de energia, produção de energia. Então, ela produz calor, né? Ao produzir calor, ela libera água, que junto com o dióxido de carbono, ela faz, e calor, ela faz a fotossíntese dentro dos tilacoides, lembra que são essas moedinhas aqui, de dentro do cloroplasto. Tá vendo que assim produz glicose, que é o alimento que ela utiliza para produzir energia, tá?
Agora sim, vamos entrar na classificação das plantas, porque até então, antes disso, eu já havia explicado isso em mais ou menos umas 3 aulas falando sobre isso, né? Agora, eu parei para beber água. Agora que nós vamos falar da classificação das plantas, quem tiver alguma dúvida para querer perguntar alguma coisa, anote no papel, tá? E depois entregue para Brenda, que é a professora substituta, que ela vai me entregar e eu vou responder vocês. E se por um acaso durante a explicação vocês não entenderem, peça por favor para que ela pause e repita a explicação, tá bom? Então vamos lá. Classificação das plantas. Eu comecei a falar com vocês na aula passada, tá? Que foi a última aula que nós tivemos antes do interclasse, que foi um período, né, que nós acabamos parando demais, que elas foram desenvolvidas em 4 grandes grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As briófitas foram os primeiros grupos. Lembrando que é um grupo muito primitivo, né? Por ser o primeiro grupo a sair da água, ela ainda carrega aquela dependência da água, ela ainda carrega características da planta anterior, que tem aquela necessidade de reprodução na água, de um ambiente mais úmido, né? Então, assim, ela consegue viver no continente com a atmosfera. No entanto, ainda tem algumas características ligadas ao seu antecessor, tá? Na evolução é sempre assim, a coisa evolui, no entanto, sempre tem um pezinho na parte do último ser evoluente. Então, lembrando que elas são bem pequenininhas, né? Elas são os musgos, elas são pequenininhas, elas não têm raízes, olha aqui, lembrando aqui como elas são, tá vendo? Que essa parte nós já vimos. Olha aqui elas são bem pequenininhas mesmo, tá vendo? Elas são os musgos. Aqui é uma floresta de musgo, lembra que eu mostrei a vocês? Tá vendo? E reparem que é um ambiente, esse tipo de floresta é um ambiente muito úmido. Aqui, para ter crescido tanto musgo assim, é porque deve chover todo dia. Local que não chove, que não tem presença de água, não cresce musgo. Tem que ser um local altamente úmido, porque a reprodução dela precisa de água. Esse aqui é um outro tipo também de briófita, tá? Ela é chamada de hepática, só lembrando que ela é chamada de hepática porque alguém com uma ideia muito assim criativa pensou que ela parece com o fígado, que eu discordo. E tem os antóceros, que eles são pequenininhos e bem afiladinhos, tá? Então, lembrando que as briófitas, elas têm os sexos separados. Tem a parte da fêmea e tem a parte do macho. Os gametas, se é o macho, a parte do macho, ele vai liberar gametas chamados de anterozoides. E as fêmeas vão liberar gametas chamadas de oosferas. Então, aqui, olha, tem uma partezinha mostrando o ciclo reprodutivo. Lembrando que essa parte aqui é a parte da fêmea, que é a parte do gametófito, tá vendo? Essa planta aqui por inteira, ela já está fecundada, né? Ela já é uma planta adulta. Então, olha, a parte fêmea, a parte macho é o esporófito, que tem essa cápsula, olha aqui, ó. E a cápsula, dentro dessa cápsula tem os esporos. Esporos esses que quando são liberados pela chuva, obviamente, ou pela qualquer tipo de umidade que ele consiga nadar, ele vai chegar no gametófito feminino. E ali no gametófito feminino tem a oosfera, que é o óvulozinho dela. E dentro da oosfera vai fecundar o que nós chamamos de esporófito, que é a parte masculina. Agora vamos para uma parte que nós não falamos até então. Nós paramos mesmo nas briófitas, tá? Agora nós vamos começar a parte nova, pteridófitas. A pteridófita foi o segundo grupo de evolução. Primeiro vieram as briófitas,
Ah, lembrando que as briófitas, elas passam a água de um para o outro, só voltando aqui, através de um sistema, olha, de rizóides, olha aqui embaixo. Elas não têm raízes, elas têm rizóides, tá vendo? E elas são bem pequenininhas e por elas serem bem pequenininhas, só um instante, vou mostrar aqui, por elas serem bem pequenininhas, elas passam a água de uma célula para outra por osmose. Só lembrando que eu expliquei para vocês a osmose, é quando a água ela passa de uma célula para outra, de uma célula para outra, de uma célula para outra. Ela não tem vasos condutores ainda, tá? Então, só o próximo grupo que evoluiu passa a ter vasos condutores. E mais, além de ter vasos condutores, eles passam a ter raiz, caule e folhas verdes. E não são folhas verdes pequenas não, tá? São folhas verdes grandes. As pteridófitas da época do Devoniano, que foi a época que ela surgiu, foi a era paleozoica, a era dos dinossauros, tá? Tanto que eles eram alimentos dos dinossauros. E hoje, grande parte dessas pteridófitas são, na verdade, o nosso petróleo. Então elas eram árvores gigantescas, tá? Com folhas de mais de 5 metros, eram absurdas, era tudo muito assim, absurda. A folha era grande, tá? A árvore era alta, as raízes bem profundas, tá? Então, enfim, eram plantas bem modernas, né? Nada parecida com a sua antecessora, que era o musgo. E elas evoluíram de uma forma gritante, tá? E ela é terrestre, logicamente, tá? Mas tem uma coisa que ela não evoluiu, ela trouxe lá das briófitas, que é a necessidade de um ambiente úmido para se reproduzir. Ambiente úmido e pior, sombreado, tá? Então tem que ser locais assim com sombra, locais que chove bastante, tá? Para que ela consiga jogar os seus esporos e eles consigam nadar sob a água, porque eles precisam nadar. Então, se eles não têm água para nadar, elas não vão conseguir se reproduzir. Mas tem um detalhe, ó, elas não têm flores, nem frutos e nem sementes. Elas são só as folhas. São folhas e os esporos. Então, olha aqui, olha. Tem as samambaias, tá vendo? Esse aqui é chamado de samambaia sul. Esse aqui é a avenca, licopódio. Esse aqui, olha, cavalinha. Então, esses aqui, ó, são algumas das plantas que são das pteridófitas. Só que deixa eu falar com vocês, elas não têm sementes, elas não têm frutos, muito menos flores, mas elas têm esporos, que eu falei com vocês. Eu não sei se vocês já repararam, e eu também não sei se as samambaias da escola, elas já são adultas o suficiente. Por quê? Porque as samambaias adultas, quando elas estão no seu período reprodutivo, atrás das folhas aparecem essas bolinhas aqui, olha. Dentro dessas bolinhas estão os esporos. Então, se você estourar uma bolinha dessa, vai sair um monte de pozinho. Esse pozinho são os esporos. Então, repare aqui uma ilustração, tá vendo? Olha, a folha dela, olha. Essas bolinhas que estão atrás das folhas, que aqui, ó, está desenhado também, eles são chamados de soros. Olha aqui, soros. Só um instante, deixa eu só mostrar aqui para vocês. E são chamados de soros. Esses soros, dentro dos soros, possuem os esporos. Então, reparem aqui, ó, a folha e atrás das folhas os soros. Mas talvez nessas samambaias da escola você vai procurar e não vai achar os soros. Por quê? Porque elas são jovens. Os soros só aparecem no período reprodutivo, ou seja, quando ela já é adulta. Aí os soros estouram e os esporos então se liberam.
Entenderam? Porque ele não pode aparecer numa planta jovem, é só no momento reprodutivo. Então, reparem bem aqui os soros, olha, ficam nessas bolinhas, olhando ele numa forma mais ampla. É dessa forma aqui, tá vendo? Olhando ainda mais amplo. Olha aqui. Essa parte aqui, só um instante. Essa parte aqui, ó, em volta, onde o laser tá passando, é a cápsula do soro, ó, do soro. Ó, é o soro. Dentro dos soros, olha aqui, esporos. Então, tudo isso aqui que está aqui dentro são os esporos que vão ser liberados e cair no solo que está a planta e crescer novas folhas, ok? Então, olha, aqui estão os soros. Dentro de cada soro tem olha aqui, esporos. Então, como é que acontece o ciclo reprodutivo das pteridófitas? Eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque eu vou ser sincera, não é um ciclo simples, não, tá? Ele não é assim, cai a esporo, aí cresce uma nova plantinha. Não é bem assim, porque ela passa por duas fases. Ela passa por uma fase chamada de sexuada, ou seja, com a troca, né, de gametas, vai ter o gameta masculino, vai ter o gameta feminino, e também tem a parte assexuada, ou seja, sem a troca de gametas, tá? Então vamos acompanhar aqui. No interior de cada soro possui inúmeros esporos. Aí o que vai acontecer? Quando esses soros amadurecem, eles vão abrir, tá? Eles vão abrir e vão começar a formar o prótalo, que é hermafrodita. Então, olha só, isso aqui é o prótalo. Ele tem esse formato de coração, olha que bonitinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês de uma forma mais ampla. Tá vendo? Olha, essa aqui do lado, ó, essa em verdinho aqui é uma imagem real. Aqui, né, vamos ver, fizeram uma ilustração para vocês conseguirem entender através da imagem real. Então, olha, gametófito maduro, prótalo, olha, aqui, ó, oosfera, tecido espermatógeno. Reparem que aqui tem a oosfera, lembrando que a oosfera é o óvulo da planta, e aqui tem o tecido espermatógeno, ou seja, espermatógeno é a parte masculina. Repararam que o prótalo tem um masculino e o feminino? Ou seja, o prótalo é hermafrodita. Ela produz os dois gametas. Então, quando o esporo ele é liberado, ele não cresce uma raiz, ele cresce um prótalo. E esse prótalo, a partir dele, que vai ser desenvolvido o masculino e o feminino. E ao ser desenvolvido o masculino e o feminino, vamos para a próxima. Reparem aqui nesse desenho, o esporo, há então a união desses gametas, aonde? Dentro do próprio prótalo. E ao ter a união dos gametas dentro do prótalo, olha, a folhinha começa a crescer, ou seja, o embrião começa a crescer. Reparem aqui no laser, ó, aqui tá o prótalo. Quem é que cresceu no prótalo? A própria folhinha. E olha só quem tá crescendo também. Raízes. Tá vendo? Então vamos voltar aqui, vamos explicar novamente, porque todo o ciclo é meio enjoadinho mesmo. Aqui, olha, é uma planta já adulta. A planta já adulta, ela possui atrás dela essas bolinhas chamadas de soros. Dentro de cada soro tem o que chamamos de esporos, que esses são liberados, caem no solo. Ao cair no solo, esse esporo vai germinar, formando o que chamamos de prótalo.
que é hermafrodita. Ou seja, eles têm os dois gametas. Ao formar o prótalo, então, aqui é formado o gameta masculino e o gameta feminino. Aqui dentro do prótalo, então, o gameta masculino segue até o gameta feminino e desenvolve uma plantinha, que é o embrião. Essa plantinha, olha, também começa a ser desenvolvida as raízes. Reparem que aí esse prótalo depois ele passa a ser chamado de rizoma, que é uma parte mais durinha da parte de baixo, tá? Olha aqui o rizoma, e começam a crescer várias folhinhas através desse rizoma, e a parte de baixo, as raízes. Então, repararam que existem duas fases? A fase assexuada, ou seja, ela cresceu aqui, ó, desenvolveu sem a união de gametas, e aqui, quando elas uniram os gametas e cresceram, desenvolvendo o embrião. Tá? Então, é muito simples, esse prótalo aqui, então, ele é hermafrodita. Repare que ele tem a oosfera e tem o tecido espermatógeno. Então, o espermatozoide, quando cai a água da chuva, ele nada sob o prótalo, atingindo a oosfera. Ao atingir a oosfera, o embrião, então, é desenvolvido. Repito, se vocês não entenderam, peça para que a professora volte essa parte da explicação. Ok? Vamos começar as plantas com sementes, as gimnospermas. Peço que vocês aguardem só um instante para eu tomar um copo d'água. Então, vamos lá. As plantas com sementes, elas são chamadas de gimnospermas. Olha só, vamos lembrar aqui a ordem. Primeiro vieram as briófitas, depois as briófitas, né, que eram umas plantas bem simples, bem pequenininhas, sem tecido vascular, né? Elas são avasculares, não têm raiz, elas têm rizóides. Nisso, então, vieram as pteridófitas, totalmente diferentes, altas, com grandes folhas, presença de raízes. No entanto, elas ainda dependiam da água para se reproduzir, né? E tinham esporos. Já as gimnospermas, não. As gimnospermas, elas são as primeiras plantas que possuem semente, tá? O que significa? Gimnos é nu, esperma é semente, tá? Ou seja, uma semente nua, diferente dessas sementes que vocês costumam conhecer, como vamos imaginar aqui uma manga, tá? Uma manga qualquer. Quando você vai cortar a manga para se alimentar dela, você corta a parte que é amarelada, que aquilo ali é a parte da carne, é o fruto daquela fruta, né? O fruto, né? A parte que se come. E no centro ali tem a semente, ou seja, aquela semente ali, ela está protegida por uma carne, ou seja, protegida por um fruto. Já essas sementes aqui, elas não são protegidas, elas são nuas, elas não têm aquela carne da manga, aquela carne do abacate, entendeu? Protegendo as sementes, elas não têm nada disso. É a semente e pronto, não tem mais nada além, tá? E elas são árvores de clima frio, tá? Elas são as nossas árvores de Natal lá do hemisfério norte. Aqui no hemisfério sul, nós temos essa aqui, ó, que é o pinheiro do Paraná, tá vendo? Aqui é o pinheiro bravo, ele demora quase 15 anos para chegar só desse tamanhozinho, ele é muito lento. Nós também temos a sequoia, né, que é mais comum no norte do planeta. Só lá, na verdade, que nós encontramos as sequoias, tá? As sequoias, deixa eu ver. Tem a foto aqui que eu botei das sequoias. Olha que árvores gigantescas de chegar a fazer, olha só, caminhos para carros passarem entre elas,
tá? Claro que para fazer uma coisa dessa aqui, olha, precisa de um engenheiro ambiental, biólogos, né? Porque pode matar a planta. Então, repare aqui, ó, essas pessoas estão praticamente no pezinho dela. Ela é tão grande que você não consegue tirar uma foto dela inteira. Ela é enorme, tá? Elas, como está escrito aqui, ó, elas podem atingir até mais de 100 metros de altura. Muito alto mesmo, tá? E essas aqui, olha, são as árvores do norte do planeta, ó, tá vendo? A famosa árvore de Natal, que são essas daqui, ó, que estão com neve de verdade, não tinta branca igual a nossa, tá? E essa aqui sim é a nossa árvore de Natal, tá? Imagina, coisa bonita lá no meio da sala, essa árvore aqui. Essa árvore aqui, ela é a nossa araucária, tá? Ela fica lá no sul do nosso país. Lembrando que essas árvores aqui, elas têm esse formato de cone. Eu já falei isso com vocês uma vez. Elas têm esse formato de cone adaptadas para o caimento de neve. Porque a neve cai e escorrega, entendeu? Porque se ela fosse desse jeito, a neve ia cair, ia se acumular toda aqui em cima e ela iria tombar, tá? Então, essas árvores aqui, elas são do sul do país, são árvores de locais frios também, mas não de locais que nevam. Elas não são adaptadas a isso. Agora, essas daqui são, ó, triangular para que quando cai a neve, ela deslize. Evolução, adaptação. Então, como eu falei com vocês, elas são sementes nuas, elas não têm uma carne, né, um corpo para que sejam protegidos, né? Então, olha só, aqui é o exemplo do pinhão, tá? Opa, desculpa, tirei aqui o negócio de gravação. Então, olha aqui, ó, aqui são pinhas. Quando você abre, tira essa casquinha aqui, é isso que você encontra, semente, olha lá. Isso aqui inteiro é uma semente, tá? Então, vocês também já devem ter visto em alguma loja em épocas de Natal vender esses pinhões aqui, essas pinhas, tá vendo? Essas pinhas aqui para você pendurar na sua árvore de Natal, porque ela é uma semente característica desse tipo de árvore pteridófita, tá? Ela não é fruto, ela é semente. Algumas aves, no entanto, se alimentam dela, tá? As gimnospermas, elas têm sexos separados. Essa aqui é o estróbilo masculino. Essa aqui, ó, estróbilo masculino, ela é pontiaguda. E o estróbilo feminino, ela é arredondada, tá? Dá pra você ver aqui, ó, tem a imagem diferenciada. Esse aqui embaixo, redondinho, é um estróbilo feminino, ó. Esse aqui, ó, feminino, onde tem o laser, ó. Esse e esse aqui. Esse aqui de cima é masculino. Ó, os dois aqui são masculinos. Masculino e masculino. Repare que esse aqui tá aberto, olha. E esse tá fechado. Esse tá aberto porque está no momento dele liberar os esporos dele, tá? Os esporos estão dentro aqui, ó, dessas casquinhas de semente, tá vendo? Então, ó, quando ela tá fechada, ela tá se desenvolvendo ainda, ó. Ela ainda tá desenvolvendo as sementes. Não tá pronto, só tá desenvolvendo os esporos, desculpa, porque ela é a semente. Aí, ó, quando a semente vai liberar os esporos, ela abre. Aí o vento passa e leva, a chuva cai e leva, entenderam? Então, vamos lá, deixa eu ver o que eu ia falar. Essas sementes aqui que eu estava falando com vocês, ó, a masculina e a feminina, nós chamamos de estróbilos. Olha aqui, ó, outra aqui. Essa aqui é a feminina, essa é a masculina, olha, tá vendo? A masculina, então, ela é mais longitudinal. Então, como é que acontece a reprodução dela? Existe, então, a pinha, que libera pinhas masculinas, e o pinheiro, que libera a pinha feminina.
Aí o que que acontece? A pinha masculina tem aquelas, aqui ó, a pinha masculina, olha, ela abre aqui a sua semente, olha. Quando ela abre na sua semente, o vento ou a chuva bate aqui dentro e leva os esporos, olha aqui, os esporos, né, que nós chamamos aqui de pólen, tá? Até a parte da pinha feminina. Por isso que elas têm que crescer uma do lado da outra, porque para o vento tirar daqui do interior do macho para levar até a pinha fêmea, também tem que ter um bocado de sorte. E é por isso que, infelizmente, pela dificuldade de sua reprodução, não é uma espécie que se prolifera tanto, tá? Como as angiospermas que nós veremos a seguir, né? Então, elas têm bastante, quando tem já é uma floresta, quando tem junto, tá? Deixa eu mostrar aqui a vocês novamente. Reparem, olha, que quando elas crescem umas próximas às outras para conseguir a reprodução. Olha só essa aqui, ó, uma floresta de coníferas, ó. Tá vendo? Bem próxima uma das outras para conseguir se reproduzir. Tá vendo? Então, porque é difícil mesmo. Sair um pólen, cair dentro da pinha feminina, para então dentro da pinha feminina haver uma fecundação e criar a semente. Olha só que novela, né? Enfim, agora nós vamos falar do último grupo e o mais completo de todos, o mais evoluído, chamado de angiospermas. Angios significa bolsa, esperma, semente. Bolsa de quê? Bolsa da parte feminina da flor. Ou seja, é uma planta que, diferente da anterior pteridófita, além de raiz, caule, folhas e sementes, ela apareceu com flores e frutos. Ou seja, os frutos são desenvolvidos através das flores, né? Então, só um instante aqui, deixa eu ver. Peraí um pouco, peraí, desculpa.